E aí, galerinha, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, principalmente de saúde, descansados, menos estressados. Eu sei que agora começou toda aquela rotina de estudar online, então imagina quanto é difícil para aquelas pessoas que fazem cursos e faculdade à distância. Então tem que ter dedicação, tem que realmente entender que a proposta é arregaçar as mangas para estudar, tá certo? E na aula de hoje nós estaremos trabalhando sobre 3 assuntos que nós não vamos ter a oportunidade de trabalhar com vocês. É um assunto muito gostoso de trabalhar. Por quê? Porque ele mexe com a nossa imaginação, tá? Que é justamente alguns gêneros que nós trabalhamos nesse processo, que é a fábula, o apólogo e a parábola. Isso mesmo. Então nós iremos trabalhar esses 3. Espero que vocês estejam dispostos, certo? Espanta essa preguiça aí, porque nós iremos agora começar realmente valendo para relembrar o que já sabemos e aprender coisas novas, porque as nossas aulas também são para aprender coisas novas, não apenas ficar no repeteco, beleza? Então, preparados, ajuste o cinto, porque a nossa viagem começa agora. Bom, vamos agora de cara falar sobre fábula. Do latim fábula significa história, jogo ou narrativa. Fábula, fabulare, significa também falar. Fábula é falar, narrar, por isso que vem como narrativa. É desenvolvida a partir dos elementos essenciais característicos de uma narrativa. O narrador, certo? Que ele pode ser personagem, ele pode ser observador ou pode ser onisciente. Os personagens, que eles podem ser protagonistas ou podem ser antagonistas ou podem ser coadjuvantes. Ele vai estar relacionado ao foco narrativo, que pode ser em primeira pessoa, quando no caso o narrador, o personagem, ele fala do que viveu e sentiu, ou podem estar em terceira pessoa, que quando no caso o narrador é o observador onisciente, ele fala daquilo que ele observou. Algumas vezes também é trazido para o texto o foco da fala no sentido do que é o personagem mesmo falando, tá? E aí não é mais o narrador. Aí por isso que vem em primeira e em terceira pessoa. Temos a questão do tempo, que ele pode ser cronológico, pode ser psicológico. Cronológico, quando está relacionado a horas, minutos e segundos, dias, meses e anos, séculos e aí por diante. Tá? E psicológico, quando você tem uma noção de tempo passado, já faz tempo. Então, aquela ideia cronológica, você não tem como mensurar, que a gente também chama de tempo indefinido. E o espaço, que é justamente o local onde acontecem as coisas. Pode ser um local real, pode ser um local fictício, imaginário, um reino encantado, uma outra galáxia, enfim. Então a fábula ela pode estar associada a tudo isso daí. Na maioria das vezes é uma floresta ou um reino encantado, tá certo? E tem o enredo. E o enredo é justamente todo o texto. Esse texto pode ser baseado em fatos reais, que eu acho muito improvável, tá? Principalmente vindo das fábulas, a não ser que você assista algum filme de ficção puxado para o público mais infantil. Ou pode ser baseado em fatos reais, irreais, que aí você inventa, né? As Crônicas de Nárnia, por exemplo, lá você tinha o leão, Aslan que fala, todo aquele processo. Tinha outros seres mágicos ali também que falavam, tá? E tudo isso aí é bem característico dentro da construção da ideia de fábula, tá? Bom, quais são as características que nós vamos ver dentro do gênero fábula? Então, se trata sempre de uma composição literária em prosa. Prosa é diálogo, conversa, como eu estou agora conversando com vocês. E de maneira geral, bastante breve. Então, a fábula ela não é tão longa, ela é breve, certo? São histórias curtas que você lê numa sentada só, ok? Os personagens das fábulas, presta atenção, são animais que se personificam. Personificam? Que danado é isso? Personificar é justamente aquele animal receber atributos ou características humanas. Como assim características humanas? Então, animais que falam, que andam de forma bípede, com os 2 pés, tá? Que expressam seus sentimentos, suas emoções. Então, tudo isso relacionado é personificação. Ou seja, adquirem características dos seres humanos, ok? Essas características dos seres humanos nós chamamos de personificação. A fábula ensina também valores essenciais às relações sociais. Como assim? Toda fábula sempre tem uma história por trás. Então ela pode ensinar sobre ética, sobre amizade, sobre a questão de respeito, as diferenças, certo? Sobre ser humilde, ao contrário, o oposto de ser orgulhoso, sobre generosidade, sobre família, sobre o amor, sobre tantas outras coisas. Então a função da fábula é também trazer um ensinamento, ok? Por isso que ela tem um valor pedagógico muito forte. E por esta razão,
podemos dizer que as fábulas são textos bastante eficientes no que se refere aos aspectos didáticos pedagógicos, porque ela vai trazer sempre o quê? Uma coisa prática que vai estar ensinando você a se colocar, a entender e, acima de tudo, a perceber a sua função e o seu lugar aqui no mundo, tá? Também aborda conflitos de acordo com a vida e o comportamento que nós assumimos dentro de um contexto de sociedade. Então, tem alguém que age de forma maldosa, tem a gente que age de forma bondosa, tem aquele que age com a ideia de se dar bem, o outro com a ideia realmente assim de não ser tão mais passado para trás. Então, assim, sempre tem essas questões que vão ser colocadas também dentro da construção e elaboração da fábula. E uma outra característica essencial é a explicação da moral da história. Toda fábula, na maioria das vezes, você observa no finalzinho que tem lá moral da história, ou seja, a moral da história é o resumo, ou seja, é aquilo que a fábula queria ensinar, tá certo? E é importante ressaltar que a moral geralmente vem no final, tá? Algumas vezes tem construções que você não vai ver a moral definida lá no finalzinho, mas aí você vai perceber nas linhas finais que aquilo estava acontecendo e a moral foi aquela, tá certo? Nós vamos agora fazer a leitura de uma fábula para que vocês possam entender melhor como é que é esse funcionamento. Para quem já sabe, vai tirar de letra, que é show de bola mesmo, e são histórias muito boas, tá? Para quem não sabe, para quem não lembra, vai ter a oportunidade de lembrar e saber agora, tá? Muitos estudiosos também acreditam que as primeiras fábulas tenham sido criadas oralmente no século 6 a.C. por um escravo na Grécia chamado Ésopo, tá? Ele criava histórias para explicar e para ensinar, certo, outras pessoas. Depois tivemos um francês chamado Jean de La Fontaine, que ele pegou, se inspirando nas histórias de Ésopo, e começou a criar também as suas próprias histórias. E uma das mais conhecidas do nosso querido Jean de La Fontaine é A Formiga e a Cigarra. Bom, nós iremos agora fazer a leitura da fábula O Burro, a Raposa e o Leão. Preste atenção. O burro e a raposa acordaram proteger-se mutuamente e foram juntos para a floresta em busca de comida. Mal tinham começado a caminhada quando encontraram um leão. Para este perigo, a raposa aproximou-se do leão. Perante esse perigo, a raposa aproximou-se do leão e propôs-lhe: se me poupares, ajudo-te a caçar o burro, sem grande esforço. O leão aceitou a troca. Satisfeita, a raposa voltou para o burro e tranquilizou: não tenha receio, porque o leão prometeu que não nos fará mal. O burro acreditou no que ela disse e continuou a pastar despreocupadamente. Mas, a pouco, a raposa conduziu-a para a beira de uma ravina e provocou a sua queda. Vendo que o burro já não podia fugir-lhe, o leão atirou-se à raposa e comeu. Moral da história: não confies nos teus inimigos. A raposa tinha proposto para o leão devorar o burro. Veja que é amigo da onça, ou melhor, que é amigo do burro, entendeu? E nesse contexto, o leão topou. Só que como a raposa fez todo o trabalho, levando o amigo que ele era falso, né? Justamente para a parte da ravina, e ela caindo ali, o burro caindo ali e não conseguindo mais sair, o leão já sabia da seguinte forma: uma refeição já está garantida, vou garantir a outra. E aí, abocanhou a raposa. Então, o que é que nós aprendemos na moral da história? Que você não deve confiar em pessoas que não têm palavra, ou seja, pessoas que são desonestas, pessoas que são ruins, pessoas que têm um comportamento negativo, que é o que a nossa história está nos ensinando. Então, a fábula ela tem esse valor aí pedagógico de ensinar valores, tá? De ensinar para nós coisas que nós vamos vivenciar e enriquecer o nosso conhecimento no convívio com o outro, sobre ética, sobre questão da humildade, sobre gratidão, sobre valorizar as pessoas, sobre amizade, enfim, uma série de outras coisas. Bom, vamos agora falar sobre o apólogo, tá? Vimos muito sobre fábula e agora vamos conhecer o apólogo. Mas a princípio eu queria fazer uma pergunta a você. Você conhece o apólogo? Já ouviu falar nele? Gente, apólogo não é pessoa, tá? Calma, apólogo não é pessoa.
O apólogo é bem parecido também com a fábula, certo? Só que ao invés dos personagens serem animais personificados, animais que tenham essa característica humana, que falam, que andam, que façam e pensam como humano, o apólogo, na verdade, ele vem de outra forma. E os seus animais, ou melhor, os seus seres, são seres inanimados, são objetos, então partes do corpo, tá certo? Então a diferença do apólogo para a fábula é que na fábula você trabalha com animais. E no apólogo você trabalha com parte do corpo, ou seres inanimados, ou então objetos, tá certo? E assim, sempre parecido com a fábula, existe também uma moral, existe um ensinamento por trás. Já o apólogo, ele usa exemplos que têm como objetivo atingir os conceitos humanos. Então, é nos levar a refletir, assim como a fábula, e tentar modificar esses comportamentos, tá certo? Fazendo com que nós possamos assumir uma postura de uma mudança na ordem moral e na ordem social, tá? Então, essa é a função principal do apólogo. E aí nós iremos ler esse apólogo também, que é muito conhecido, chamado A Agulha e a Linha. Então, preste atenção. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha: "Por que é que você está todo orgulhoso?" O novelo olhou, sorriu e respondeu: "Ora, porque eu coso. Coso é costurar." A agulha zangou-se: "Como? Cose? Sou eu que coso, apenas eu." "Coso, pois sim. Você apenas fura este pano verde de feltro para eu que coso." Ou seja, está dizendo que a agulha fura e ela vai lá com a linha e ela vai lá e costura. A agulha ficou tão nervosa que deu uma picada na costureira. "Você não vê que a costureira só se preocupa comigo?" O novelo ficou calado. O vestido ficou pronto. Foi experimentado e logo depois embrulhado. Nesta hora, o novelo de linha virou-se para a agulha. "E agora? Quem é que vai para o baile?" Tá? Essa história, esse apólogo, ele foi bem ampliado e foi contado numa versão também para um professor de filosofia. E aí ele chegou à conclusão, dizendo assim, né? Poxa, eu já servi de muita linha, eu já servi de agulha para muita linha, certo? Ordinária. E nessas palavras do professor de filosofia, ele quis dizer o seguinte, que ele abriu caminho, ou seja, ele ajudou muita gente que não merecia, que não prestava. Então, o que nós percebemos nesse apólogo é que havia uma disputa aí pela preferência de quem era o melhor, se era a linha ou se era a agulha. E o novelo de linha, no final das contas, tinha razão. É ele, ou melhor, são suas linhas, né, são seus comprimentos, que irão para as festas, irão para os determinados lugares. Já a agulha não. A sua função é apenas furar o pano para que a linha possa passar. Então, o apólogo, assim como a fábula, a função deles é trazer um ensinamento, fazer com que possamos refletir sobre valores, aprender um pouco a nos comportar dentro dessa construção de sociedade. E é tudo isso que faz a diferença para que possamos entender, certo, esses princípios, tá, que são importantíssimos. Por isso que tanto a fábula quanto o apólogo, eles são ensinados na educação infantil para que as crianças reflitam nas suas ações, tá? E principalmente, né, façam escolhas positivas para viver e conviver bem com os outros. E finalizaremos agora falando um pouco sobre a parábola. Você já ouviu falar sobre a parábola? Você que já teve pelo menos a oportunidade de ouvir alguma mensagem baseada numa parábola, acredito que você já deve ter frequentado alguma missa, algum culto, alguma celebração no qual a parábola foi trazida à tona. E o que é a parábola? Bom, a parábola, né, também vem do grego, chamada parabole, que significa uma narrativa curta, assim também como a fábula e o apólogo. É uma alegoria escrita por forma de narração, ou seja, é uma representação, é a figuração, não quer dizer que é de verdade, mas é narrativa porque também tem seus personagens, tem um narrador, tem a história, tem um lugar que aconteceu e também está relacionado a um tempo específico. E os personagens são seres humanos, tá? Ou ideias apresentadas por pessoas. Como é assim? Vamos lá. Então, na fábula, os personagens são animais. No apólogo, partes do corpo ou objetos inanimados. E na parábola, são pessoas. Então, sempre que você for falar ou criar uma história que envolva pessoas reais,
você está trabalhando com parábola, tá? E esse tipo de texto transmite uma lição ética através de uma prosa metafórica, ou seja, é criado um texto no qual você vai refletindo sobre tudo aquilo que está sendo colocado, né? E de uma linguagem simbólica, ilustrando principalmente verdades e sintetizando alguns ensinamentos. Então ele vai trazer uma verdade, tá? Através do ensinamento. Ao invés de você usar animais e objetos, você vai usar pessoas, certo? Então é muito comum sempre a gente ouvir ou ler alguma coisa relacionada a uma parábola, um ensinamento. Tá? Uma história curta no qual o pai ensina o filho, a mãe ensina a filha, o irmão ensina o outro, e aí por diante. E além de ser protagonizada por seres humanos, a parábola também se difere da fábula e do apólogo, porque possui a alegoria mais rica e mais trabalhada. Ou seja, mesmo que a nossa cabeça lá vá, né, no mundo da imaginação, com a parte lúdica, e você visualiza lá o animal, né, o leão conversando com a raposa e com o burro, a linha conversando com a agulha. Mesmo que você consiga visualizar, é diferente quando você coloca pessoas, e aí você coloca pessoas para interagir dentro do texto. Por isso que ele se torna mais rico. E trata-se também de um gênero muito comum que aparece na Bíblia, tá? Em que alguns escritos, originalmente, na forma sucinta em versos, eles são trabalhados. Então você tem a parábola do jovem rico, você tem a parábola do bom samaritano, que é a que nós iremos ver, você tem a parábola da dracma perdida, do filho pródigo e tantas outras que vão surgindo dentro dessa construção. Narrativas curtas que trazem o ensinamento. Tá? Bom, e agora nós iremos assistir a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. Bom, pessoal, acredito que vocês devem ter prestado atenção nessa história sobre a parábola do bom samaritano e perceberam lá que tem um grande ensinamento. E que ensinamento é esse? Tá? Eu gostaria muito que você pudesse me responder esse ensinamento a partir da tarefa de casa, mas acima de tudo você vai escolher entre uma fábula, um apólogo ou uma parábola e você vai trazer um exemplo dessa história. Pode ser uma coisa que já exista, tá? Se você quiser fazer a sua, você pode fazer também. Mas eu quero que você escolha uma e envie para mim. Através do e-mail professordanielgoc, tudo junto agarradinho em minúsculo, tá? @gmail.com. Finalizando isso, eu vou receber. Olha, ainda não recebi a atividade de vocês. Então eu preciso, até para acompanhar e depois fazer o levantamento
da pontuação que eu vou ter que dar a vocês, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado, aproveitem bastante, certo? Fiquem com Deus, né? E nos vemos nas próximas aulas.